reflexões sobre a existência, não é? Às vezes, eu coloquei um fundo musical aqui para nós despertarmos a nossa consciência. E quando nós falamos sobre reflexões de vida na existência, nós queremos falar alguma coisa sobre a vida do homem debaixo do sol. A vida do ser humano na sua continuidade existencial. O que nós percebemos? Que a humanidade, o termo humanidade, que globaliza todos os seres humanos, dentro dessa expressão humanidade, o ser humano é um ser totalmente solitário. Por quê? Ele constrói a sua história ao nascer por meio das influências parentais e o ambiente que desenvolve seus conteúdos psicológicos, mas chega um ponto que ele é desconhecido de si mesmo. O ser humano é um ser desconhecido. E dentro dessa perspectiva da existência humana e desse desconhecimento que o ser humano tem de si mesmo, na sua própria construção psicológica e humana, ele tateia no universo. Ele tateia no universo. E nesse desenrolar do tatear no universo, ele vai produzindo os seus encontros e os seus desencontros. E nesse encontro e desencontro, ele percebe que por mais que ele viva, respira, raciocine, venha ter as suas perspectiva religiosa, acadêmica, não é? Mas o ser humano continua a ser um ser desconhecido. E esse desconhecimento, ele é produzido por algo que nos torna humanos. E aquilo que nos torna humanos é aquilo que mais nos machuca. Percebe que aquilo que nos torna humanos é aquilo que mais nos machuca? Não é a minha consciência racional que torna dentro de mim meu pior inimigo ou meu melhor amigo. Não. A minha racionalidade, ela não é totalmente desconhecida de mim, porque esta racionalidade é que me traz a consciência que eu existo na minha caminhada debaixo do sol. Mas aquilo que me torna humano é aquilo que mais nos machuca. O que será? Se este conteúdo, nós não somos humanos. Ele nos é colocado numa perspectiva de que é o outro que introduz isso em nós, hein? Nós não nascemos com isso que nos torna humanos, e nós não nascemos também com esta construção de algo que pode nos desconstruir. Aquilo que me torna humano e que mais machuca são os nossos sentimentos. Por que Deus? Por que colocaste no ser humano algo que, ao mesmo tempo que o torna humano, algo que nos machuca? Por que nos machuca? Não que ele nos traia, mas não sabemos lidar com ele.
numa perspectiva ou num olhar de seres humanos debaixo do sol, nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Esses sentimentos são colocados dentro de nós, porque se nós não tivéssemos sentimentos, nós não seríamos seres humanos. O que me torna humano não é somente a consciência de que eu sou humano, são os nossos sentimentos. E por que esses sentimentos que me tornam humano nos machucam tanto na existência? É porque nos é colocado por outros na minha construção psíquica. Dá para você entender isso? O amor, inclusive, não existe amor, unicamente amor. O amor tem sua família, os seus irmãos. Os irmãos do amor é o ódio, a amargura, a mágoa, a raiva. Tudo isso, todo este sentimento faz parte da mesma família. Não existe o amor genuinamente puro, a não ser o amor de Deus, que parte por uma questão de fé, o amor de Deus. E até certo ponto, relativizando essa perspectiva desse sentimento do amor, nós podemos dizer que o amor que esteja mais próximo a um real amor genuíno é o amor materno. Porque Deus comparou o conteúdo do amor materno com o conteúdo do próprio amor que Ele amou a humanidade. Então, enquanto eu vinha hoje de carro aqui para o consultório, eu fiquei percebendo as pessoas, os viajores da vida, as mulheres lavando as calçadas, os meninos usufruindo os seus últimos dias de férias, os homens tirando os seus carros da garagem, algumas pessoas já voltando do supermercado com suas comprinhas. E eu, com esse olhar de dentro do carro, eu comecei a perceber quanto que o homem é solitário. Quanto que o homem é solitário. E começou exatamente a vir sobre mim essas perguntas. E pela fé, eu coloquei Deus ao meu lado ali naquele momento e comecei a perguntar: Deus, por quê? Aquilo que me torna humano é aquilo que mais nos machuca. E eu comecei a construir determinados pensamentos sobre essa questão. E a primeira foi isto. É porque os sentimentos que nós vivemos, eles foram colocados em nós por meio de uma outra pessoa. E sem que essa pessoa percebesse, porque é algo inconsciente, eles jogaram em mim, eles internalizaram em mim aquele sentimento exacerbado, ou de dor, ou de muita alegria. E com mais profundidade o sentimento de dor. Porque infelizmente a mente humana, ela apreende, ela absorve mais no sentido clínico aquilo que é dor. Porque a carga emocional é mais intensa. E nessa perspectiva disto, que aquilo que nos torna humano é a coisa que mais nos machuca, nós percebemos que recebemos isso do outro e desenvolvemos nossos relacionamentos posteriormente ao nosso crescer humano no aspecto físico e também psíquico, com esses sentimentos não resolvidos, e nós tentamos nos nossos relacionamentos buscar no outro a cura desses sentimentos. E nós não percebemos que o outro também é adoecido. Porque o ser humano é um ser solitário. Inclusive, uma das coisas que eu percebo muito é que aquilo que é desastroso une mais o ser humano, aquilo que é constituído por uma dor social, une mais o ser humano do que o próprio contexto de
bem-estar do outro. Percebe isso? Então a nossa temática dessa live aqui, reflexões sobre a existência. A correria do ser humano debaixo do sol, como diz Provérbios. Em busca de quê? Já falamos em várias outras oportunidades, os nossos conteúdos clínicos que nós colocamos na nossa rede social. E eu peço a você que você nos acompanhe, que é muito legal. Mas nós estamos falando sobre aquilo que nos torna humanos, aquilo que mais nos machuca. Quer ver uma das coisas? Às vezes você levanta relativamente bem e de repente, com o único motivo que a circunstância traz de forma adversa, você adoeceu o seu dia porque você não soube lidar com aquele sentimento. E você não pode retirar esse sentimento. Se por acaso você fizer uma oração, independente da sua religião, pedindo a Deus, o Criador, para lhe retirar esses sentimentos, é uma oração que não vai ser respondida. Por quê? Porque são esses sentimentos, conforme afirmamos, que nos tornam humanos, são esses sentimentos que nos ferem como seres humanos, mas são esses mesmos sentimentos que nos ferem, é que cada dia nos dá a capacidade de nos tornarmos mais humanos. Parece um paradoxo, um antagonismo, mas não é. E percebemos que esses sentimentos estão ligados a toda situação da vida. As expressões reativas, diante daquilo que a vida existencialmente nos toca ou nos impulsiona, eles estão presentes em todas as áreas da vida. E às vezes, enquanto existimos debaixo do sol, no nosso caminhar solitário, mesmo tendo alguém ao nosso lado, nós percebemos que não somos compreendidos por esse alguém. Porque muitas vezes nós queremos aquilo que não é o verdadeiro desejo daquilo que desejamos. Olha que coisa legal. Porque os desejos da alma na estrutura psíquica, ela está além do querer. Agora, o que nós podemos observar mediante tudo isso? Entrar em conflito, em trauma, em angústia, em absorver uma perspectiva de vitimismo, encolher-me dentro de mim, numa situação da qual eu tenho medo de enfrentar isso que cada dia eu sou para tornar-me algo melhor ou pior. Você percebe que todos os passos do ser humano debaixo do sol, ele não somente busca algo que falta, mas ele busca como resolver isto que nós denominamos característica do ser humano, que nos torna humanos, mas ao mesmo tempo nos faz sofrer. Percebe? Ele busca em todos os aspectos, e esse buscar é inconsciente. Principalmente o buscar nas relações com o outro, e principalmente o buscar no aspecto da religiosidade. O ser humano tenta se resolver para aquietar teu coração diante da inquietude daquilo que ele é e daquilo que ele se torna debaixo do sol, por meio da religião. E às vezes ele não tem resposta.
Percebe que esse sentimento nos aflora de forma mais intensa quando nós perdemos alguma coisa ou alguém, que nós estabelecemos uma relação durante nossa peregrinação debaixo do sol. É por isso que eu sempre reafirmo que quando você está encontrando com a finitude diante de uma liturgia, de um velório, é o momento de você perceber que existe em você um sentimento maior do que a própria existência. Ao mesmo tempo que esses sentimentos nos tornam humanos e nos machucam, nós percebemos que existe um sentir dentro de nós que transcende a nossa existência. Parece que eu tenho saudade de alguma coisa, de algum lugar em que eu estive, em que eu desejo voltar, não dentro de uma perspectiva religiosa, de reencarnação, que meu espírito esteve em algum lugar. Não, por favor. Eu estou falando no sentido mais gostoso em si da palavra. Percebe isso? Parece que nós recebemos alguma coisa de alguém, e esta coisa que nós recebemos desse alguém, não sabemos lidar com ela, ou com eles que são os nossos sentimentos. E nós percebemos que quando pensamos nesse alguém que nos deu isto que temos, que nos torna humanos e nos machuca, parece que este alguém tem algo maior. E observamos também que, na nossa perspectiva de transcendência desses sentimentos, parece que haverá uma amplitude maior de realização quando nós voltarmos a este que promoveu em nós esta capacidade de nos tornarmos seres humanos por meio dos próprios sentimentos. Somos viajores solitários desse mundo. Algumas pessoas te acompanham por um tempo. Algumas pessoas estão contigo por um tempo. Estamos dentro de um trem chamado existência. Existem estações nos momentos em que esse trem está se movimentando. Pessoas entram e pessoas saem. Alguns simplesmente olham para mim, me dão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço. Uma criança dá um sorriso. Um velho com uma muletinha traz para mim as características de que estamos presos no tempo e no espaço. Aqueles outros que nós sorrimos dentro desse trem existencial, mas elas vão se desvaindo, elas vão desaparecendo conforme a parada em cada estação. E aí entra algo muito legal, que às vezes não sabemos lidar. Absorvemos dessas pessoas que passam pelo nosso caminho os sentimentos deles. Percebe? Aquilo que me torna humano é aquilo que mais me machuca. E eu procuro respostas em todos os lugares. Sou professor de filosofia, de sociologia, de uma multiplicidade de disciplinas acadêmicas. Sou neuropsicanalista clínico, trato da doença da alma, psique, em todas as suas manifestações de transtornos mentais. Especializamos nisso. Mas mesmo assim, eu diante de mim mesmo. Esta reflexão que eu estou trazendo para vocês, meus queridos e minhas queridas, é uma reflexão pessoal minha, reflexões
sobre a existência, a correria do homem, da humanidade, debaixo do sol. Agora, em meio a tudo isso, que às vezes não temos uma resposta pronta, não temos uma verdade que aquieta o nosso coração, nós vivemos momentos em que aqueles mesmos sentimentos que nos machucam, ele se torna posteriormente bálsamo para a nossa alma. Você percebe que você cresce quando você está machucado? Eu gosto de fazer uma comparação aqui com todo amor e carinho, que às vezes o ser humano é igual o chantilly, batendo é que cresce. Então aquele mesmo sentimento que me torna humano, é aquele sentimento que me machuca, e esse sentimento machucado, nas minhas viagens da existência, dentro desse trem que passa de estação em estação, pegando pessoas e deixando pessoas, eles mesmos nos tornam melhores. Porque apesar de serem desconhecidos, eles estão em mim. E eu não posso deixar de ser eles. Eu não posso me anular. Inclusive, o psicopata, no sentido clínico, que é o ausente de todos os sentimentos, principalmente o sentimento empático, de não se colocar no lugar do outro, mas este conteúdo é um conteúdo científico, eu estou falando sobre reflexões da existência diante da vida e falando sobre a questão dos sentimentos. Eles são maravilhosos. Agora eu pergunto a você, como você percebe, como você interpreta o sentir da vida nesse conteúdo em que você foi construído pelo conteúdo de outro que colocou em você? Eu trago essa dialética, esse debate, para que você entenda uma coisa. O ser humano sempre, em muitas e muitas companhias, em muitos e muitos relacionamentos, companhias são boas, amigos às vezes nos faz bem, as relações às vezes nos tornam mais humanos, que é necessário, mas a consciência que somos viajores solitários neste mundo, é isto que até certo ponto produz em mim sentimentos mais amadurecidos. Que eu possa amar conforme a linguagem do amor interpretada por mim. Que eu possa ter raiva, mas nunca raivoso. Que eu possa irar-me, mas nunca permitir que essa ira produza autodestruição em mim ou uma alodestruição no outro. Que eu possa me decepcionar. Que eu possa perceber em que aquela pessoa que eu mais investi meus sentimentos não produziu nada na minha imaginação de retorno. Mas mesmo assim, machucados, mas não destruídos. Caídos, mas não abatidos. Às vezes entristecido, mas alegrando a muitos. Fantástico. Diante de tudo isso que nós comentamos nesta manhã,
Saiba que neste conteúdo conflituoso, daquilo que mais nos torna humanos, que define a minha humanidade e que ao mesmo tempo nos machuca, que são os nossos sentimentos, nós somos os maiores espetáculos dessa existência. A nossa correria debaixo do sol, somos os únicos seres conscientes que o sol existe. Na nossa correria, mediante o soprar de um vento, da linguagem universal das coisas que estão em nosso derredor, nós somos os únicos seres que temos essa consciência. Para terminar, eu deixo com vocês essa reflexão. Aquilo que nos torna humanos é aquilo que mais nos machuca, que são os nossos sentimentos. Aprendamos a conviver dentro dessa perspectiva. E conforme falamos aqui no sábado, numa live que nós fizemos, é no lidar com isto que está dentro de nós, que estão os nossos sentimentos, é que nós criamos no espaço-tempo momentos de felicidades. E saiba de uma coisa, alguma coisa maior do que o tempo e espaço. Eu percebo, se não houvesse uma coisa maior dentro do tempo e do espaço, a vida seria a angústia maior do que todas as angústias. Mas quando nós temos essa perspectiva de que existe algo maior do que aquilo que nós observamos e sentimos debaixo do sol, o nosso coração se aquieta e caminhamos passo a passo, cada dia reescrevendo a nossa história, do sentir ou do não sentir, porque Deus relaciona com a humanidade não é pelo seu sentir ou pelo seu não sentir. A relação dele conosco é uma relação pela fé, que transcende a existência, os sentimentos e a nossa razão. Depois comente alguma coisa disto que você ouviu nesta manhã. Agora, abrindo o leque, atendemos aqui na Clínica Mase, atendemos online, presencial, todos os transtornos mentais. E sabe de uma coisa? Cada vez que você sabe lidar com os seus sentimentos, mas você pode cada dia estar de forma mais saudável na sua construção psicológica. Tá bom? Forte abraço, bem grande. Não desista de você. Nunca desista de você. Não ponha jamais sua vida nas mãos do outro ou de ninguém. E saiba que aquilo que nos torna humanos são as coisas que mais nos machucam, que são os nossos sentimentos. E ao mesmo tempo, é um conteúdo maravilhoso que por meio das feridas nos faz crescer. Ok? Forte abraço. Ô, Milena,
eu apanho demais. Cento e 84. Aqui, ó, esse negocinho aqui, ó. Do ladinho aqui, ó. Terminar agora. Aqui, ó, tá vendo? Do lado do zero aqui tem uma bolinha. Sim. Você vem, clica nela. Terminar Onde é que tá a agora. bolinha? Ela é clarinha aqui, ó. É porque o fundo é claro, tá vendo aqui, ó? Deixa eu colocar meus óculos aqui. Aqui, ó. Essa aqui?